Então vou contar para vocês como é que foi as minhas experiências, as primeiras, né? Com Exu. Exu é uma palavra que, dependendo do meio que você tá, é um terror, né? Porque é o demônio. Tremenda injustiça que fazem com essas entidades que são sábios, né? Inteligentes. Então eu nasci católico, aí eu tinha as dificuldades mediúnicas, que hoje eu sei, né? Chamadas mediúnicas são sensibilidades, porque faculdade mediúnica não é dom divino, é só treinamento, todo mundo é capaz de fazer. Cada um tem o seu jeito, obviamente. Tem aquele que estrebucha quando recebe um espírito ruim, tem aquele que só faz conscientemente, mas todo mundo tem contato, porque o contato é telepático. Ou seja, é tua mente que conversa com a mente do outro da outra dimensão. Não é seu corpo físico. Seu corpo físico interpreta. Seu pensamento recebe a informação, decodifica para entender o que o cara está falando lá. Então, aí eu comecei na casa espírita a desenvolver a psicografia. Pô, foi legal, né? Kardecista. E aí, como kardecista, eu comecei a fazer uns trabalhos de desobsessão. Dirigido pelo um mestre, Alberto Porsani, no Centro Espírita Caminho de Damasco, na Lapa de Baixo, em São Paulo. Grande sujeito, me ajudou muito a desenvolver e principalmente a perder o medo do espírito, né, que todo mundo tem, e eu tinha muito. Então, ali eu comecei a ter uns trabalhos de desobsessão, e de vez em quando ele chamava lá um Pai Jacó. Eu, quem é o Pai Jacó, né? Um dia eu perguntei para ele. Ele falou, não sei, meu filho, porque eu sou kardecista, mas ele é de uma dessas entidades. Ele é bravo. Quando ele chega, ele é bravo. E para mim, como é que tem espírito bravo, né? Porque o espírito, na minha concepção de kardecista, era tudo bonzinho, né? E aí um dia eu conheci a apometria, porque eu estava me envolvendo com o trabalho de ajudar o próximo, né? Desobsessão espiritual, ajudar. E o que é desobsessão espiritual? Só para você saber, todo mundo aí que é esquizofrênico, depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, é tudo processo obsessivo espiritual. Então, como eu sei isso, são 35 anos de trabalho fazendo isso, né? Então tenho alguma experiência. Não aprendi tudo, tenho muito para aprender ainda, mas já tenho alguma experiência. Então eu conheci a apometria e ficou fácil, porque eu comecei a entender que eu me comunicava com os espíritos, e a apometria era uma técnica que foi criada por um médico, portanto não tinha misticismo, não tinha medo de espírito. E aí eu comecei a entender que, dá para eu conversar com o espírito, porque eu tenho aquele dogma, né, que você só pode conversar com o espírito na casa do espírito, senão você não está protegido, né? Conversa. E eu aprendi na apometria que eu podia. E aí eu comecei, como eu sou sempre meio metido, né? Eu comecei a tentar conversar com os espíritos fora da casa espírita e se tornou normal. Eu aprendi que, eu tinha que estar muito bem para fazer isso. Se eu estivesse nervoso, ansioso, com medo, não sei o que, eu não fazia. Sóbrio que eu estou dizendo não é de cachaça, não. Sóbrio comigo mesmo, consciente, né? E aí, como eu fuçava, eu fui começando a querer entender como é que funcionava, porque eu não aceitava esse negócio, foi o espírito que mandou. Nunca aceitei isso. Ele mandou porque ele manda em mim, eu não tenho livre-arbítrio. É uma incoerência isso que se fala na casa espírita, né? Você tem o seu livre-arbítrio, mas o espírito mandou, você faz se você quiser, se você concordar. E aí, vamos acelerar para não enrolar muito, uma amiga, né, me mandou uma série de gravações de uma pessoa que era um médium e que estava passando ensinamentos através da internet. Eu nem me lembro, não existia nem muito esse negócio de YouTube, de Instagram, nem se existia Instagram, certo? E o cara passava umas orientações muito boas, umas respostas sábias sobre temas interessantes, né? Muitas perguntas minhas, questionamentos meus, inclusive, eu escutei a resposta ali. Eu falei, se esse cara está fazendo isso, eu também tenho que conversar com alguém. E ele se intitulava Exu, não sei das quantas, não me lembro mais o nome.
E aí eu comecei, por que eu não posso conversar com o Exu? Não, eu já conversei com o Preto Velho, já conversei com o Caboclo, eu converso com entidades boas que me passam mensagens, eu escrevo, enfim, por que eu não posso conversar com o Exu? E aí eu fui num centro espírita uma vez, uma umbanda, acho que é a primeira vez que eu entrei nessa casa espírita. E eu vou contar essa passagem porque foi muito emocionante. Eu não aprendi nada naquele dia porque eu não tinha condição emocional, eu chorei, eu só chorava. Um amigo falou assim, ó, já que você está querendo conhecer mais a Umbanda, porque eu comecei a trabalhar na apometria, e a apometria eu sentia vontade e eu pedi ajuda, Preto Velho, Caboclo, etc. E eu falei, pô, eu preciso conhecer a Umbanda, que eu não conheço, né? Aí um amigo que frequentava falou, vamos lá. Era uma casa de Umbanda na rua 21 de abril, no Brás, em São Paulo. E ele me levou lá. Vamos lá. Chegamos lá naquele dia. Ele conhecia o pai de santo, que era uma família que tocava a casa, uma casa séria, seu Luiz. E aí me apresentou e falou, ele veio conhecer a Umbanda, a gente trabalha numa casa kardecista. Legal, então espera aí. E é uma boa porque hoje é dia da festa de Obaluaiê. Que legal e tal. Para mim, o Obaluaiê nem sabia quem era. Então tá, aí sentamos lá, pegamos uma ficha, eu peguei a ficha número 14 para ser atendido. E sabe quando você fica fora, aí para entrar dentro do terreiro, você tira o sapato, respeitosamente, para entrar e ser atendido, que normalmente era atendido pelas entidades que estavam incorporadas nos trabalhadores ali, né? E o batuque, que eu achei legal pra caramba, né? Eu já tinha ouvido algum batuque de Umbanda, mas ali ao vivo, puta, é emocionante, né? E gostei e tal. E ele estava me explicando, esse amigo, que é assim, hoje a festa de Obaluaiê é um pouco diferente do trabalho. Você tá vendo que tá cheio tá tudo enfeitado, com pipoca, palha e tal, porque ele é assim, né? E, então ele vai receber cada um, simplesmente vai dar uma espécie de passe e vai encaminhar para quem o cara vai conversar. Ele indica, vai conversar com aquele e tal. Mas é uma coisa interessante que o Obaluaiê não fala, ele não conversa, né? Ele simplesmente faz o que tem que fazer, porque esse nível de entidade não fala, não conversa. Legal, tudo bem. Aí, número 14, chegou minha vez, né? Pô, eu tirei o sapato e entrei no terreiro, né? E ele, o Obaluaiê, que era o pai de santo, estava todo vestido de palha, rosto coberto, né? E, enfim, um ritual muito bonito, muito envolvente. E aí eu entrei e me curvei, né? Honrando o lugar que eu estava. E dei 3, 4 passos em direção a ele. Ele não veio até mim. Eu fui em direção a ele. E antes que eu chegasse até ele, para receber um passe dele, ele se ajoelhou diante de mim. Me honrou. E eu fiquei assustado, né? Porque ele não estava fazendo assim com as outras pessoas. Aí ele se levantou. Ele me pegou aqui, né? Com a mão, cabeça com cabeça, e começou a conversar comigo. Mas quando ele encostou em mim, eu já comecei a chorar, porque o envolvimento, a energia, cara, não dá para explicar. A única coisa que eu podia fazer chorar naquele momento era chorar. E eu tinha tanta pergunta para fazer na minha cabeça, mas eu não conseguia, porque eu só chorava. E ele dizia para mim que estava agradecido de eu estar ali, que ele se sentia honrado de visitar a casa dele, etc, etc. E o interessante que eu observei é que o batuque parou. Não sei se ele fez um movimento, não sei, mas o batuque parou e ficamos nós dois conversando e todo mundo de olho arregalado, e nós dois em pé ali no meio do terreiro, e cabeça com cabeça aqui, ele falando, me passou um monte de informação e finalizou dizendo assim, né, que eu pudesse contar com ele em qualquer momento da minha vida. E é o que eu tenho feito. Quando a boca está quente mesmo, eu chamo ele. Mas, né? E aí,
quando ele me soltou e me honrou de novo, o batuque começou e eu não fui conversar com ninguém. Eu voltei. Fui sentar e meu amigo me perguntou, mas o que aconteceu? E eu chorava. Eu não conseguia dizer para o amigo o que tinha acontecido, porque ele falou, cara, mas ele falou com você. Eu só dizia e chorava. E daí eu tive a benesse, né, depois de assistir esse vídeo, eu comecei então, chamei o Baloia um dia. Eu queria conversar, não sei se é com você, né? Mas eu gostaria de ter essa sabedoria que esse cara está passando aí para nós pela internet. E aí foi que eu tive o contato com o Exu Caveira. Eu não via o Exu Caveira, mas eu sentia, né? Como? Na minha casa, sozinho, tranquilo. E eu fazia as perguntas para ele, e foi com quem eu aprendi física quântica. Não pense vocês que eu fui fazer curso de física quântica, li muito pouco a respeito de física quântica. Então eu aprendi ali que Exu não é essa figura que dá medo, não, ele é um sábio, de uma sabedoria incrível. E se você tiver o prazer de conseguir estar com algum deles, ele vai te responder o que você precisa saber, e com sabedoria. E pode perceber que ele sabe. Não é chutômetro, não. Ele sabe, ele te dá fórmulas, ele nomina as coisas, é impressionante. Então eu tenho hoje um grande amigo que é o Exu Caveira. E depois, muito tempo depois, eu fui numa outra casa espírita. E para minha surpresa era um dia de trabalho da esquerda. E quem incorporou lá no Pai de Santo e veio conversar comigo, a casa parou também, ele me levou para o Santa Rosa, sentamos no chão e foi gozado porque um outro amigo me convidou, não, vai lá, vamos conhecer essa casa que é legal, você vai gostar e tal. Ele falou, mas leva 1 litro de uísque. Eu falei, uísque? Tá bom, eu não entendia nada disso. E não entendo também, né, até hoje. Então peguei um uísque que eu gostava, que eu falei, se é para levar 1 litro de uísque, eu vou tomar também, eu quero o que eu gosto, né? E levei, aí quando o papai incorporou o Exu Caveira, ele me chamou, sentamos no chão, o resto tudo sentado quietinho, todo mundo trabalhando e tal. E aí conversamos longos papos assim, ele incorporado no Pai de Santo, e falamos da minha vida, né? Então eu sempre soube o que eu tenho que fazer, minha missão de vida, sempre fui apoiado por essas entidades. Eu me sinto um privilegiado. E me sinto honrado por ter mudado tanto, ter conseguido mudar tanto, de ser um católico com medo de espírito. Eu fui coroinha, fui congregado mariano, enfim, e chegar hoje ao nível. E através do Caveira eu comecei a ter contato com as entidades extraterrestres. E foi assim, e é maravilhoso. Então não sinta medo e não vá na conversa dos outros que Exu é demônio, não é nada disso, não. Pode ter certeza que as entidades que chegam para te dar apoio, te proteger, vão te dar simplesmente amparo e sabedoria. É só você estar disposto e predisposto a se preparar para ouvir. E tenha muita humildade e fazer isso com muito amor no seu coração. Para mim é assim.